Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Teixeira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evidências evolutivas aí. Quando nós falamos na evolução de forma geral, pessoal, nós temos duas linhas aí para seguir, né? Uma linha que acaba não acreditando, né, não aceitando o processo evolutivo. E esse processo nós chamamos daí de criacionismo. Quando falamos em criacionismo, dois pontos importantes, né, para a gente lembrar. Existe, né, um ser divino aí, e esse ser divino, ele, um Deus para a maioria das religiões, é um ser perfeito, né, superior, que teria criado todos os seres vivos exatamente como eles são. E esse ser, como seria superior, perfeito, né, teria criado todos os seres vivos também completamente perfeitos, adaptados ao ambiente, sem a necessidade desses organismos se adaptarem a um novo ambiente, certo? Então prega aí o que nós chamamos de fixismo. Ou seja, todos os seres foram criados por esse ser divino e permaneceram exatamente iguais com o passar dos anos, sem modificações, sem adaptações. Já o evolucionismo, que é o que a gente vai estar estudando aqui, né, as modificações, as transformações dos seres vivos, se baseia em algumas evidências, né, que buscam a sua comprovação. E é isso que a gente vai se deter um pouquinho aqui na nossa aula. Tá? O primeiro ponto para a gente destacar, a primeira evidência evolutiva, pessoal, é o estudo de fósseis. Que a partir da paleontologia, nós conseguimos buscar dois pontos positivos no processo de evolução. O primeiro, tentar entender um pouquinho o nível de complexidade dos seres vivos. Tá? E quando eu falo em complexidade, eu estou falando entender um pouquinho os processos de adaptação, de modificação que uma determinada espécie ou um determinado grupo veio sofrendo com o passar dos anos. Tá? Então, entender um pouquinho essas modificações. E ainda, a partir do estudo da paleontologia, a gente consegue, né, buscar entender um pouquinho o nível de diversidade desses seres vivos. Porque daí a gente consegue entender um pouquinho, né, quais eram os seres vivos que existiam em determinada época, como eles eram, né, que estruturas acabaram desenvolvendo e comparamos com as espécies atuais, as espécies existentes ainda hoje. Então, esses dois pontos seriam os pontos positivos para a paleontologia na evolução. Tem um ponto negativo, que é que nem todos os seres vivos, né, que já existiram deixaram um registro fóssil. Por isso, a gente não pode se basear apenas no estudo de fósseis aí, certo? Uma segunda evidência evolutiva que é extremamente importante, pessoal, é a embriologia. Porque a embriologia, principalmente para o reino animal, né, é um dos principais critérios para a classificação dos seres vivos. Lembra quando a gente trabalha lá em reino animal, os 9 filos, a gente trabalha quem são organismos celomados, acelomados, pseudocelomados, quem são diploblásticos, triploblásticos, quem são protostômios, deuterostômios. E isso tudo a gente pega o desenvolvimento do embrião para analisar. Então aqui a gente tem o grupo dos cordados, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Se a gente pegar essa primeira linha da nossa imagem que eu destaquei, a gente consegue perceber que são muito semelhantes, né? Não apresentam grandes diferenças aí. Então isso já nos mostra que eles têm uma relação evolutiva muito próxima. Mas se a gente pegar a segunda linha, ó, a gente consegue perceber que peixes e anfíbios são muito semelhantes, né? Mas se a gente pegar um peixe e analisar com um réptil, uma ave, um mamífero, já são bem diferentes. Então, peixes e anfíbios são mais próximos do que peixes e répteis, ou peixes e mamíferos. Se a gente pega nessa mesma linha aqui, ó, répteis, aves e mamíferos, eles são muito semelhantes. Então, evolutivamente, são muito próximos. Mas se a gente pega lá na terceira linha, ó, os peixes e os anfíbios, ainda são muito semelhantes. Répteis e aves são semelhantes.
e os mamíferos que ficam mais isolados com as suas particularidades. Então, a partir do desenvolvimento embrionário, nós conseguimos buscar entender essas relações, né, evolutivas entre os diferentes grupos. Tá? Um ponto extremamente importante para a evolução. Uma outra evidência evolutiva é a anatomia comparada, aonde a gente tem que lembrar de dois conceitos aí, estruturas homólogas e análogas. Quando falamos de estruturas homólogas, lembra desse homo aqui, ó, gente. Estruturas homólogas se caracterizam por apresentar a mesma, e daí vem o homo, né, que é de igual, a mesma origem embrionária. Tá? Então, essas estruturas homólogas apresentam obrigatoriamente a mesma origem, que fica claro na nossa imagem aqui, ó. Se tu pegar, né, o rádio aqui no braço de um ser humano, ó, certo, que está em destaque em laranja, ele vai estar presente aqui na pata de um gato, ele vai estar presente na nadadeira de uma baleia, ele vai estar presente na asa de um morcego. Então, essas estruturas apresentam a mesma origem, a mesma constituição. E muitas vezes acabam, inclusive, apresentando funções bem diferentes, né? A nadadeira de uma baleia vai possibilitar a natação. A asa do morcego vai possibilitar o voo. Estruturas homólogas podem apresentar a mesma função ou funções diferentes. Mas o que é importante a gente destacar para as estruturas homólogas? Sempre, pessoal, vão apresentar uma relação, ó, de ancestralidade entre eles. Por que isso? A gente pode relacionar o próximo conceito aí, ó. Quando falamos em ancestralidade, reparem que aqui, ó, a partir de um roedor de pequeno porte, foram originados todos os outros mamíferos. Os primatas, os quirópteros, os cetáceos, carnívoros e assim por diante. Então, isso nos mostra uma relação de ancestralidade. Falou em estruturas homólogas, mesma origem, e mostra uma relação de um ancestral em comum entre os seres vivos. E isso está relacionado a um processo que nós chamamos de irradiação adaptativa, ou ainda pode aparecer como divergência evolutiva. Tá? Ou seja, a partir de um ancestral do nosso roedor aqui de pequeno porte, acabou migrando para diferentes ambientes e esse organismo ficou exposto a fatores evolutivos muito diferentes. E acabou se adaptando, né, se modificando de forma muito aleatória aí nesses diferentes ambientes, certo? Então, por isso, até muitas vezes, as funções dessas estruturas homólogas é diferente, certo? E nas estruturas análogas, pessoal, lembra que ana, ó, significa oposto ou diferente. Então, a origem embrionária dessas estruturas, ela é diferente, certo? Se a gente pegar aqui a asa de um morcego e a asa de um inseto, ou aqui na nossa imagem, ó, a asa de um inseto e a asa de uma ave, a constituição é completamente diferente. Porém, sempre, pessoal, sempre vão apresentar a mesma função, certo? Isso é uma característica de estruturas análogas. A origem e a constituição bem diferente, mas obrigatoriamente mesma função. Destaca isso nas tuas anotações. E aqui não tem relação de ancestralidade alguma. Por que esses caras de grupos completamente diferentes desenvolveram estruturas semelhantes, pessoal? Um processo que nós chamamos de convergência evolutiva. Eles migraram para um mesmo ambiente. Aqui nós temos mamíferos, aves e peixes. Todos eles apresentam aí nadadeiras, certo? Então, estou destacando aí algumas nadadeiras. Essas nadadeiras de um peixe, de uma ave, de um mamífero, são semelhantes, mas apresentam constituição bem diferente. Por que eles têm nadadeiras? Migraram para um mesmo ambiente. Isso é a convergência evolutiva. Ficaram expostos às mesmas forças, aos mesmos fatores evolutivos. E com isso, desenvolveram estruturas muito semelhantes. Tá?
E a última evidência evolutiva que eu quero destacar para vocês são as bases moleculares. A partir da década de 90, né, nós temos um grande avanço de toda a biologia molecular, e daí o avanço da genética, projeto Genoma, e hoje nós temos a comparação entre os seres vivos. Aqui a gente tem a comparação de genoma do ser humano com chimpanzés e com camundongos. Então o chimpanzé, olha só pessoal, 95% do genoma de um chimpanzé é compatível com o nosso. Já de um camundongo, apenas 28%. Então isso nos leva a inferir que nós somos muito mais próximos evolutivamente de um chimpanzé do que de um camundongo. Tá? Então aqui nos dá essa relação filogenética. Tanto é que isso é bem importante, pessoal, que na década de 90 ainda, né, em 1990, a gente tem a nova classificação dos 3 domínios aí dos seres vivos, né? Vocês podem lembrar aí os 3 domínios, ó, o domínio Archaea, certo? O domínio Bactéria e o domínio Eukarya. Certo? E esses 3 domínios, eles estão relacionados de acordo com a base molecular desses seres vivos. Tá? Então, isso revolucionou muito a classificação dos animais, né? Fungos, bactérias, protozoários, todos os seres vivos. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês. Bom estudo e sucesso. Tchau, tchau.